Às vezes a gente tem uns vícios, mas esses vícios é para mascarar a nosso sentimento de inferioridade, o fato de nós não conseguir aceitar nós mesmos por nos sentir inferior, achar que não somos tão bons quanto um primo nosso. E isso faz com que inúmeras vezes a gente faça algo que nos coloque em risco. O sentimento de comparação ao ver tudo elogiar algum primo seu, algum parente seu, enquanto na maioria das vezes as pessoas falam e acham que você não é melhor que seu primo, até mesmo que você não é tão inteligente, tão bonito quanto ele, faz com que você, de pouco em pouco, vai criando um certo sentimento de inferioridade e isso faz com que inúmeras vezes você pense que, se eu for no churrasco de família e tal, eu vou me machucar, eu vou sentir muita raiva, eu vou ser desprezado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E isso vai criando um certo medo até de você sair de casa, né? Um medo enorme de você sair de casa, ponto de só você pensar, você pode até entrar em pânico. E às vezes as pessoas podem até se achar melhor que você por achar que tem algo de especial. E aqui na nossa sociedade mesmo valoriza muito o conhecimento, né? O conhecimento de matemática, o conhecimento de literatura, de todas essas coisas. E quando você encontra alguém que realmente sabe, ou até mesmo um parente seu, que realmente sabe de tudo, assim, tem um conhecimento vasto de literatura, de matemática, e mostra que realmente é pica, você pode se sentir mais inferiorizado ainda, principalmente se você for aquele aluno que sempre estudou, 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 e nunca conseguiu alcançar o mesmo resultado que algum parente seu. E eu tô falando isso porque eu acho que de uma maneira ou de outra é assim que o todo Futiguru deveria se sentir na família Veni, né? Porque todo mundo lá nasceu com um poder especial e ele não. Então talvez um sentimento de inferioridade, com uma raiva muito grande. E isso pode fazer com que de uma forma distorcida você busque a aceitação das pessoas, a validação das pessoas, a validação da sociedade de uma forma muito, mas muito distorcida mesmo. Olha o Koji Fushiguro. O Koji Fushiguro ele não nasceu com poder, mas ele tinha uma restrição celestial que dava a ele tudo melhor que um humano comum. Força incrivelmente absurda, olfato incrivelmente absurdo, tudo nele era incrivelmente absurdo, a ponto que ele quase matou o Satoru Gojo. Então, ele tinha algo assim, de especial, mas ele, por tentar mostrar o seu valor de uma forma distorcida, matava todo mundo na sua frente, né? Todo xamã. Então, acho que nós temos que tomar cuidado com isso, que o sentimento de inferioridade e negatividade pode causar isso. Sem falar que podemos sentir muitas das vezes um sentimento de impotência ou incapaz de fazer qualquer coisa que contribua para a nossa família, para a sociedade, e buscamos reconhecimento e valorização por algo pela sociedade, né? Mostrar nosso valor. Só que o sentimento de inferioridade ou impotência pode ser tão grande que naturalmente começamos a nos isolar, a ter muito pensamento negativo, até mesmo pensar que você tá atrapalhando a vida de alguém, que seria melhor você se mandar embora do mundo, essas paradas assim, né? Ou fazer coisas ruins, autodestrutivas, tanto para você mesmo quanto para quem tá à sua volta. Porque se você ficar numa pira tão grande de inferioridade a ponto de sair matando todo mundo, você pode afetar quem ama você, sua mãe, seu pai, todas essas paradas assim. E muitas das vezes isso serve para não lembrar do nosso próprio vazio, dos nossos próprios machucados, da nossa própria raiva, de tudo de ruim que está no nosso peito. A gente está buscando cada vez mais para ver, seja vendo pornografia, seja comendo, seja vendo vários vídeos curtos para se distrair, seja fazendo qualquer tipo de coisa para se distrair, para não lembrar da sua dor. No caso do seguro, ele matava as pessoas, mas você não pode fazer isso porque não você pode ficar bem mal. Mas às vezes a gente fica tentando várias vezes não lembrar da nossa dor. E quando a gente vê à noite, assim, quando a gente vai dormir, que vai chegar uma hora que nós vai ter que ficar parado sem fazer nada, aí que vem uma dor forte mesmo. Você começa a pensar, o seu coração começa a bater rápido, aí você começa a ficar triste, você começa a pensar que talvez seria melhor se matar, talvez seria melhor fazer isso, aquilo. Alguns continuam lutando por mais um dia, né? Tipo eu continuo lutando por mais um dia. Mas eu acho que a gente tem que observar nós mesmos, a gente tem que observar por que nós sentimos inferiorizados. Será que é por causa realmente de algum parente
Nossa, se foi isso, o que nós podemos mudar em nós mesmos? Talvez estudar um pouco mais, talvez ver as nossas qualidades e tentar ver no que nós não é tão bom e aprimorar isso, porque o que nós já é bom, nós não precisamos aprimorar. Nós já é bom, nós sempre vai ser bom, mas é sempre bom revisitar esse conhecimento para não esquecer, mas a gente tem que dar prioridade também ao que a gente é ruim. E muitas das vezes começamos a nos sentir mal, triste, sem esperança, porque a própria sociedade esmaga nós assim. Esmaga quem tem dificuldades de diversas coisas, né? Quem não se encaixa no padrão, já faz parada. Mas o que eu tô tentando dizer mesmo é o complexo de inferioridade. O complexo de não afetar quem você é. Só que o Toad Futiguro buscava mostrar seu valor matando o Xamã, como foi o Xamã mais forte. Os fracos ele não ligava, mas mais forte era a forma dele mostrar o seu valor mesmo, mostrar que ele era pica. Só que mesmo assim ele claramente é cheio de dúvidas, de insegurança, sem falar que ele basicamente não tem nenhuma expectativa de vida sobre o futuro nem nada, porque ele simplesmente sai por aí fazendo o que bem quiser, matando o Xamã, sem parar pra pensar que dessa forma ele não vai viver muito, o que realmente aconteceu porque o fator hoje matou ele. Só que toda essa rejeição, tudo isso faz com que o fator Gojo não tenha mais vergonha, não tenha mais preocupação de fazer algo e falar, nossa, o que aquela pessoa vai pensar se eu fizer tal coisa? E isso dá um certo livre-arbítrio maior para ele fazer o que bem entende, sem se importar com nada. Ele segue sua vontade própria, por mais que a família toda dele fala que ele é um erro da família, ele é um inútil, ele facilmente mataria todo mundo ali. E toda essa rejeição faz com que ele consiga fazer as coisas independentemente, sem precisar de ninguém. E lidar melhor com a rejeição, ou talvez ele já não tá nem aí mais para esse tipo de coisa, esse estilo de vida assim, dele cada vez mais arriscando sua vida, né? Então talvez ele não tá nem aí pra, como é que eu posso dizer, pra namorada, pra validação dos outros, pra tudo isso. Talvez ele só tá por aí matando o Xamã mesmo, metendo espadinha no peito de cada um e sem se importar com nada. E ele também não tinha medo de ir pra cima, ele ia mesmo. O que eu acho que talvez, galera, esse medo, você tem que ter sim um pouco de medo, porque é um medo que faz a gente viver por mais tempo. É um medo que fala que quando você vai pra praia você não pode ir tão fundo na água, senão você vai se afogar. E também é um medo que quando você tá no topo de um prédio e quer dar uma de Homem-Aranha, fala pra você não fazer, senão você pode cair e ser esmagado no chão. Então o medo, de certa forma, é bom para nós. E acredito eu que também ele faz isso para se sentir vivo, né? Para ter uma razão para viver, porque quando a vida não parece ter sentido para você, pode ser um alerta de várias coisas, depressão, ansiedade, perca de algo como emprego, relacionamento, ou até mesmo alguém que morreu. Pode provocar esse sentimento em você no caso do Koji, ele perdeu a esposa, né? E acho que isso faz com que ele ficou com mais raiva ainda e voltou para a atividade dele de caçar xamã. Ou seja, esse lance de matar xamã é realmente importante para ele. Se ele não tivesse essa capacidade de conseguir matar xamã, não tivesse uma força bruta, não tivesse nada disso, acho que ele não teria muitas chances de viver, porque eu acho que ele se mataria, acho que ele não queria viver nesse mundo, acho que ele ia ter um complexo de inferioridade ainda maior, porque o que dá sentido à vida dele, o que faz ele levantar todo dia e falar, não, hoje eu vou viver por mais um dia é matar xamã, isso é o que dá sentido à vida dele, isso é o que faz ele querer prosseguir cada vez mais. Mas ele também está em constante busca pela validação dos outros. Ele também está sempre procurando a aprovação dos outros. E isso é normal do ser humano. Todo ser humano é assim. Mas quando isso é muito excessivo, pode indicar uma certa insegurança e dificuldade de aceitar a si mesmo, de reconhecer o seu valor. Bom, é isso.